pessoal, mais uma aula de geografia aí para vocês. Eu sou o professor Eric Santos e o tema da vez é urbanização, conceitos gerais e a urbanização brasileira. Iremos trabalhar primeiramente os conceitos gerais para dar uma base do que é a urbanização, a sua definição, etc. E a partir daí a gente vai ter uma base para explicar o que foi a urbanização brasileira também, né? Que é um assunto que cai no Enem. Então vocês têm que prestar bastante atenção e tem que ter um estudo redobrado para esse conteúdo, porque o Enem gosta de cobrar. E através desse conteúdo a gente vai explicar para vocês o que é a urbanização. Espero que vocês possam entender. Primeiramente, para falar de urbanização, a gente pensa em cidades, né? O surgimento das cidades, a gente entra um pouquinho em aula de história aqui agora. Mas só para vocês entenderem que a cidade não é novidade, não é de hoje que esse processo acontece. As civilizações mais antigas a gente já tinha uma ideia de cidade, desde que o ser humano parou de ser nômade e ele se fixou num local, a gente tem a ideia de cidade surgindo a partir daí. Só que o que iremos trabalhar aqui é uma ideia de urbanização moderna. Quando a gente pensa em urbanização, a gente já está pensando na questão lá da Revolução Industrial, onde houve o êxodo rural, e essa população rural ela passou a ser, em sua maioria, urbana. Então é basicamente a definição da urbanização para a geografia, né? Quando há um processo em que o maior crescimento do espaço urbano é maior em comparação ao espaço rural. Então, isso vai ocorrer, pessoal, não é tipo lentamente, digamos assim, é de uma forma muito intensa e acelerada. Claro, a gente pensa em vários anos acontecendo esse tipo de coisa, né? Para termos uma diferença grande em números, mas é muito acelerado. Se vocês forem, vocês vão ver alguns gráficos que eu vou mostrar depois, que o espaço urbano, a população urbana, ela passa a dominar de maneira frequente o espaço rural e passa a crescer muito em comparação ao espaço rural. Porque hoje em dia o espaço rural, o espaço urbano, na verdade, ele é sinônimo de modernidade, né? É onde a população ela vai passar a viver, porque estamos numa era capitalista e agora o espaço urbano é onde vai deter esses maiores produtos, acesso a essa tecnologia, essa informação, em comparação ao espaço rural, né, que vai produzir mais questões de matéria-prima mesmo, né? A gente vai ter a primeira atividade econômica bem efetiva em atividade no espaço rural. Só que o espaço urbano ele vai trazer lá a modernidade, então a gente vai ter uma industrialização maior, a gente vai ter o terceiro setor também atuando, que é o comércio. Então esses serviços vão ser prestados nas cidades, não é à toa que a gente vê as configurações de formas que as cidades vão ser estabelecidas e a gente vê dessa forma também. Para que vocês possam entender, pelos conceitos essenciais dessa aula, vocês têm que se atentar ao êxodo rural e à Revolução Industrial. Esses dois conteúdos eles são fundamentais para vocês poderem entender a urbanização, porque é como se eles fossem ligados um com o outro. Um processo vai dando origem a outro. Então, o êxodo rural, aquela mão de obra que passa aí para as cidades, vai fazer com que aconteça aquela revolução industrial, as fábricas necessitando da mão de obra. E essa população, ela tem dois fatores que vão fazer com que ela vá para as cidades. Seja fator atrativo, seja fator repulsivo. O fator atrativo, a gente pensa muito na questão de infraestrutura, né? E aquilo tudo que eu já expliquei da questão da modernidade, o que a cidade representa hoje em dia, com o urbanismo atuando. E o fator de repulsão, a gente pensa de que o campo ele não tem tantas coisas em comparação à cidade, né? A gente vai ter aí baixos salários, a mecanização do campo hoje em dia bem acentuada. Então a gente vai ter uma diferença muito grande na questão de informação, na questão de infraestrutura também. E essas pessoas vão buscar uma qualidade de vida maior. E esse é um fator muito atrativo, tanto para a pessoa migrar para outro país, tanto
para ela sair de um local para o outro, como vocês já podem ter visto nas aulas de migrações. Enfim, esse espaço rural e urbano, né, que a gente vai explicar na aula, a metrópole, a conurbação, as regiões metropolitanas, tudo isso aqui vai ser explicado mais detalhadamente para vocês. Megacidades e megalópolis são conceitos essenciais que vocês não podem deixar de mão quando vocês forem aprender urbanização, beleza? E a gente pensa naquela urbanização moderna, né, que eu já expliquei. Quando a gente fala do espaço rural, é aquela coisa bem diferente do espaço urbano. A gente pode ver que essa foto aqui é da cidade de Nova York, né, uma das maiores cidades do mundo, uma das cidades mais urbanizadas do mundo, né, sinônimo de informação, tecnologia, sinônimo de capitalismo aqui efervescente. A cidade de Nova York é a cidade que nunca dorme. E enquanto o campo, a gente vai ter uma coisa mais monótona, digamos assim, né? A gente vai ter uma atividade mais restrita, a gente vai ter menos entretenimento, a gente vai ter uma coisa mais voltada para a questão de criação de gado, agricultura, é bastante intensa. Claro, o campo ele é essencial, o espaço rural é essencial, porque é de onde a gente tira a sobrevivência, né, do ser humano. A gente precisa sobreviver através dos alimentos que são produzidos, né? Tanto a produção de proteína com a carne bovina, tanto a questão dos vegetais aí que vão estar sendo produzidos através da agricultura, etc. Para vocês entenderem, pessoal, aquilo lá que eu falei sobre a questão de evolução da população mundial, a gente vai ver nesse crescimento demográfico no mundo que de 1800 até os dias mais atuais, a gente tem um aumento da população e muito, né? Lá em 1800 a gente atinge o nosso primeiro bilhão, né? E a partir daí essa população só vai subindo. De 15 em 15 anos as projeções vão dando 4, 5, 6 bilhões, 7 bilhões e meio mais ou menos é o que a gente tem hoje de população, e 8 bilhões eu creio que a gente vai atingir bem antes disso aqui, mas claro, com projeções. E em 2050 a projeção é para 9 bilhões. Então vocês veem que a população ela só tende a crescer. Então uma das maiores preocupações também é a questão de superlotação, tá, pessoal? Prestem atenção nesse tema, que ele é bastante interessante para vocês entenderem. Então, através dessas projeções, a gente vê a evolução da população urbana em comparação à rural, né? A gente tem, a partir dos anos lá em 1950, é que vai passar a acentuar bastante essa mudança no mundo. A gente vai ver que até hoje elas são equiparáveis, né? Porque mais na frente eu vou mostrar um mapa para vocês, para mostrar o porquê que são equiparáveis, mas a população urbana, ela, da maneira que ela cresce, a tendência é que em 2050 a gente atinja 70% dessa população, né, em média. Mas o detalhe é que, tipo, lá pela década de 70, 90, a gente já atinge um número muito grande dessa população urbana, passando a ser cerca de 50%. Então, nesse mapa aqui, ó, vamos fazer para vocês que eu trazer um mapa sobre população. Vocês podem ver, né, que tem 1 bilhão e 300 vivendo aqui nesses dois países, e outra parte da população, né, os países que são mais populosos, China, Índia, Indonésia, Brasil, Estados Unidos, que vai ter uma população, Nigéria também, aqui vai ter o Japão, aqui vai ter uma população bastante acentuada nesses países. Mas a população urbana, quando a gente deforma o mapa, a gente faz uma espécie de anamorfose do mundo, é a população urbana em 2017, esse mapinha que eu peguei lá do IBGE. A gente vai ter, por exemplo, a China com a sua população urbana passando da casa dos 819 milhões de pessoas, né? Mas a Índia, que tem 1 bilhão e 300, lembra lá do mapa? Ela não tem tanto assim.
A sua população rural ela é ainda maior. Se você for pegar por continente, vou tentar desenhar aqui. Se a gente for tentar pegar por continente, a gente vai ter a África e a Ásia. Tá deformado mesmo, tá, pessoal? Mas é só para explicar para vocês. Em cerca de 40% da sua população urbanizada. Mas a Oceania, Estados Unidos, da América, Oceania e Europa, a gente vai ter cerca de 70%, tá, pessoal? 70% é um número muito alto em comparação a 40%. Enfim,